Pessoal, então a gente vai começar a correção das atividades da semana 3 do PET de Matemática, mas primeiramente eu queria começar chamando a atenção para um errinho que tem aqui na apostila. Preencha a tabela abaixo para formar números fracionários, quer dizer, fração, onde o numerador, que é o número de cima, será o número da linha, a linha 3, 5, 9 e 11. Mas só que no número da linha, ele não pôs nem 3, nem 5, nem 9, nem 11. No exemplo, ele pôs menos 5. Ele pegou o número da coluna, ficou trocado. E o denominador, que é o número de baixo, será o número da coluna. Quer dizer, 6, menos 5, 7, 9. Mas não, ele não pegou nenhum desses 4, né? Ele não pegou nem 6, nem 5, nem 7, nem 4. Ele pegou 9. 9 é na linha. 3, 5, 9, 11. Então, ou o enunciado está errado, ou o exemplo está errado. Então, eu vou assumir que o enunciado que está trocado para o exemplo aqui ficar certo. Então, a gente vai fazer conforme o exemplo, já que ele mesmo disse. Vamos fazer conforme o exemplo. E utilize uma calculadora para transformar os números fracionários em decimais, quer dizer, as frações em números decimais. Aqui eu faço um parêntese. Se você tiver craque, não tiver nenhuma dúvida ou dificuldade em divisões, tudo bem, pode usar a calculadora. Mas se você tem alguma dificuldade em divisão, é uma boa oportunidade de treinar. Então vamos à correção. Então aqui preencha a tabela abaixo para formar números fracionários, onde o numerador é a coluna e o denominador será o número da linha. Então ficou invertido aqui. Bom, aqui o numerador é a coluna, o denominador a linha, então vai virar 6 terços. Aqui vai ficar 6 quintos, 6 nonos, 6 onzeavos. Aqui, menos 5 terços, menos 5 quintos, menos 5 nonos, que já estava pronto, menos 5 onzeavos. 7 terços, 7 quintos, 7 nonos e 7 onzeavos. Aqui vai fazer 4 terços, 4 quintos, 4 nonos, 4 onzeavos. Beleza, tranquilo isso. Agora vamos começar a transformá-los em números decimais. 6 terços é uma divisão, 6 dividido por 3, já que toda fração é uma divisão. 6 dividido por 3, 2. 6 dividido por 5, 6 dividido por 5 dá 1. 6 menos 5 sobra 1, coloca o 0 e a vírgula. 10 dividido por 5, 2, que dá 10 e sobra 0. Então, 6 quintos é igual a 1,2. A mesma coisa, 6 nonos é 6 dividido por 9. 6 não dá para dividir por 9, coloca o 0 e a vírgula. 60 por 9 dá 6, que dá 54, sobra 6. Completa com 0, dá 60 de novo, vai ficar repetindo, 54, 60, 54. Então, vai dar 0,666, uma dízima periódica. Continuando as divisões, 6 dividido por 11, 0,54, 54. Menos 5 dividido por 3, menos 1,66. Menos 5 dividido por 5, menos 1. 5 dividido por 5, 1. O sinal de negativo acompanha. Esse já estava pronto, menos 5 dividido por 9, 0,555. Menos 5 dividido por 11, menos 0,4545.
7 dividido por 3, 2,333. Aqui deveria ser pontinhos, eu digitei errado. 7 dividido por 5, 1,4. 7 dividido por 9, 0,777. 7 dividido por 11, 0,63, 63. 4 dividido por 3, 1,333. 4 dividido por 5, 0,8. 4 dividido por 9, 0,444. 4 dividido por 11, 0,3636. Aproveitando aqui só para mostrar algumas curiosidades, dividir por 5 é a mesma coisa que dividir por 10, o dobro do que está de cima. Dividir por 10 anda uma casa para trás, certo? Qual que é o dobro de 6? 12. Andando uma vírgula para trás, 1,2. O dobro de menos 5 é menos 10, andando uma casa para trás, menos 1. O dobro de 7, 14. Andando uma casa para trás, 1,4. O dobro de 4 é 8, andando uma casa para trás, 0,8. Divisão por 9 forma essas dízimas e repete o número de cima. Ó. O 6 ficou repetindo, o 5 ficou repetindo com o sinal de menos aqui na frente, o 7 ficou repetindo, o 4 ficou repetindo. Outra curiosidade aqui, divisão por 11 dá um resultado do número multiplicado por 9. 6 vezes 9, 54. Então ficou repetindo, 54, 54. 9 vezes 5, 45. Então ficou repetindo 45 com o sinal de menos aqui. 7 vezes 9, 63. O 63 ficou repetindo. 4 vezes 9, 36. O 36 ficou repetindo. Tirando as curiosidades, agora vamos continuar. Atividade 2. Organize as frações em ordem numérica. Aqui poderia ser tanto em ordem crescente quanto ordem decrescente. Como não citou, você pode escolher. Eu optei pela crescente, que eu acho que é mais comum. Então, colocando os números em ordem crescente, tenho menos 1,66, menos 1, menos 0,55, menos 0,45, 0,36, 0,444 e assim por diante. Esses são os números em ordem crescente. Esses números em ordem crescente me dão as frações em ordem crescente, que aí, ó, menos 1,666 era o menos 5 terços. Menos 1 é menos 1, menos 5 sobre 5, ficou trocado aqui. Menos 5 sobre 9 e assim por diante. Agora, eu poderia também colocar as ordens crescentes tirando o MMC, mas como já tinha transformado em números decimais, estava mais fácil. Pelo resultado da divisão, quer dizer, usando os números decimais, quais deles são naturais? Bom, naturais são os números que não têm sinal de menos, não tem vírgula, não tem reticências, nada disso. Então, quais deles são? Apenas o número 2. Quais deles são números inteiros? Números inteiros é qualquer número, pode ser positivo ou negativo, que não tenha vírgula. Então, temos o menos 1 e o 2. Menos 1 e 2. Quais deles são números racionais? Bom, só para relembrar, números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Quais desses números aqui pode ser escrito na forma de fração? Ora, todos. Cada um deles não tem sua fração? Bom, todos, pois todos eles podem ser escritos na forma de fração. Letra I. Quais são números irracionais? Irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. Bom, se todos eles podem ser escritos em forma de fração, que a gente já disse no item anterior, quais deles não podem ser escritos na forma de fração? Ora, nenhum.
Continuando, letra F. Quais são as frações que formam dízima periódica? Bom, das que formam dízima periódica, eram esses os números que são dízima periódica. Quais frações representam esses números? São essas frações aqui. Seguindo, quais são as frações que formam dízima não periódica? Como dissemos no item E, dízimas não periódicas são números irracionais, ou seja, que não são frações, e o que não é o caso de nenhum deles, então, nenhuma delas. Continuando, todos são frações, são dízimas periódicas, certo? Continuando, atividade 3. A fração 6/11 representa 6 dividido por 11, que dá 0,5454, onde 54 é o período que se repete. É redundante, né? Porque se é período, tem que se repetir. Podemos escrever essa dízima periódica destacando seu período com a barra superior. Lá na apostila a barra está por baixo. Um outro errinho da apostila. Então, escreva todas as dízimas periódicas citadas no item F. Na apostila está escrito o item I, mas não tem item I, foi só até o item F. Vamos verificar na apostila. Tirando aqui. Escreva todas aqui, não é o símbolo, o traço não é por baixo, é por cima, e também não é no item I. O máximo é o item F aqui, certo? A apostila trouxe esses dois outros errinhos aí. Então, quais são elas? As frações que formaram dízimas periódicas são essas. Quais são as dízimas? Exatamente essas. Escrevendo desse formato aqui, vamos ter menos 1,6 com a barrinha, o 6 que se repete, põe a barrinha em cima do 6. Aqui o 5 que está se repetindo, colocamos a barrinha em cima do 5. Aqui o 45 está se repetindo em cima do 45, em cima do 36, em cima do 4, do 54, do 63, do 6, do 7, do 3 e do 3. Atividade 4. Cite uma situação do dia a dia que utilize resultados encontrados na tabela da atividade 1. Bom, como toda fração é uma divisão e a gente usa a divisão em praticamente todas as ações que envolvam algum tipo de comércio, algum tipo de medidas no nosso dia a dia, então os exemplos são inúmeros. Mas eu preferi citar exemplos financeiros, que a gente trabalha sempre com dinheiro. Então, lembrando que toda fração representa uma divisão, R$6 dividido por 3 pessoas, que são aquela fração 6/3, dá R$2 para cada uma. R$6 dividido para 5 pessoas, dá R$1,20 para cada pessoa. Aqui são outros exemplos. R$4 dividido para 11 pessoas daria 36 centavos. Outro exemplo que é muito utilizado é a porcentagem. A gente não entrou em porcentagem ainda, mas 4 representa 36% de 11. Quer dizer, R$4 representa 36% de R$11. R$4 representa 44% de R$9. R$6 representa 66% de R$9. E assim por diante. Então, pessoal, a semana 3 das atividades acaba por aqui. Qualquer coisa pode chamar lá pelo WhatsApp ou pelo chat do Meet. E por hoje é só. Até mais.